TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo novamente ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos retomar a entrevista com o Dr. Fabrício Azevedo de Souza, um excelente defensor público, e que vai falar sobre algumas nuances que eu considero nuances, mas também dificuldades que enfrenta a classe e também, principalmente, o contato com o povo, com as pessoas mais carentes. Bem-vindo ao nosso programa, Dr. Fabrício, novamente. E eu gostaria de começar com uma coisa que ao fim da semana passada nós falamos e eu quero retomar agora. Dificuldades. Nós falamos daquele quadro institucional que existe, dos anseios, que eu tenho certeza que em pouco tempo vão chegar em igualdade ao Ministério Público, em aspecto físico, aspecto de auxiliares. Aqui em Lajeado hoje, eu sei que tem uma sede, né, que foi ali a antiga Caixa Econômica Estadual, muitos anos atrás. Eu tive um dia ali e eu acho que para vocês, essa sede está boa? Poderia ser melhor? Eu estou fazendo essa pergunta porque eu acho que vocês deveriam ter uma sede melhor. Vou dar aqui calma minhas... Porque eu acho que a população... Lajeado não é uma cidade pobre. Tá? Eu acho que o município poderia fornecer uma casa melhor. Eu acho que o município poderia oferecer uma base melhor. E o Estado também. Para vocês hoje, agora eu vou dar lá dentro, né? Porque às vezes vocês podem estar no ambiente que quem vê de fora é horrível e tal, mas lá dentro é totalmente estruturado, bem. Vocês estão bem onde vocês estão trabalhando ou poderia ser melhor? Toda a sede da Defensoria Pública, ela visa a conferir uma melhor qualidade de atendimento para o assistido. Tá? Sob esse aspecto, a nossa sede realmente deixa muito a desejar. Tá? Principalmente na questão da acessibilidade. A nossa sede aqui em Lajeado, ela se situa no segundo piso, com acesso somente por escadas. Né? Então, a acessibilidade é muito diminuta. Né? Por outro lado, se trata de um prédio cedido pelo Estado. Né? Então, que para a Defensoria Pública não tem muitos custos. Né? Nós temos sedes locadas e temos sedes próprias, né, em vias de construção. Claro, o ideal é a sede própria. Né? Agora, com o aporte dos arquitetos desse último concurso dos serviços auxiliares, a tendência é que sejam feitos projetos. Nós temos alguns terrenos em algumas comarcas já da Defensoria Pública. Né? Então, a tendência toda é que sejam feitos prédios próprios. Né? Isso, claro, vai auxiliar enormemente no atendimento ao assistido. E a nossa gama de assistidos com deficiência, assistidos idosos... É grande. É muito grande. Né? Então, nós precisaríamos ter uma acessibilidade plena, que hoje aqui em Lajeado, infelizmente, não temos. Muitas vezes temos que atender algumas pessoas na calçada ou no andar térreo. Né? Isso é muito ruim. Né? Mas claro... Uma instituição que quer conferir dignidade para as pessoas, a pessoa, de certo modo, se sente diminuída ao ser atendida num local que fora do gabinete do defensor público. Né? Mas, claro, sabemos das limitações orçamentárias que temos. Né? O nosso defensor público geral, o Dr. Nilton, trabalha arduamente nesse ponto para conseguir recursos para dar uma estrutura física, né, mais adequada para o atendimento ao assistido. Conseguimos financiamentos agora para a construção de novas sedes, o dinheiro está prestes a sair. Então, acredito que a tendência seja melhorar. Né? Claro, dependemos, às vezes, de outros entes, principalmente o Poder Legislativo, dependemos, mas faz parte do jogo político. Né? Claro. A partir do momento em que se enxergar a Defensoria Pública como talvez a mais importante instituição dentro do sistema de justiça, concordo, o foco passe a ser outro. Né? O foco passe a ser outro. Mas é um caminho que vamos conseguindo ao longo do tempo. Me parece que, eu não sei se eu estou errado, doutor Fabrício, em Estrela, uma vez, que a casa que se atendia as pessoas teria sido a prefeitura que teria emprestado. Me corrija... Estrela eu atuei por um curto período lá. Havia uma casa locada pela Defensoria Pública, mas hoje já há uma outra sede locada, num edifício até próximo do fórum, mas daí toda estruturada, a partir dos elementos que foram conferidos pela própria Defensoria Pública, né, com acessibilidade, uma sede nova, moderna.
né, mais concentrânea. Melhor que Lajeado. Diferente. Eu sei, eu vou dizer que é melhor. Vou dizer diferente. Eu concordo contigo, eu vou dizer por que eu cheguei nessa pergunta. Um dia eu fui na Defensoria Pública e vi 2 velhinhos. E a Defensoria tem 2 lances de escada, se não me falha a memória. Eles demoraram 20 minutos para chegar lá. Eu tenho certeza, se tu soubesse, tu iria atender lá embaixo. Eu tenho certeza disso. Mas o problema é que não depende de vocês isso. São coisas que eu acho que parte da sensibilidade e eu digo aí, eu sempre volto eu tenho aquela tese, eu fiz uns cursinhos fora do Brasil, comecei a ver que o presidente do nosso município é o prefeito. Olha o termo que eu usei. Eu acho que isso é uma fonte de justiça social, tu dá um amparo a uma pessoa dessas, e eu vou dizer, não vou ser hipócrita. Primeiro, por crivo eleitoreiro, que ele podia tirar muito voto aí. E se não for assim, ele está desempenhando o maior bem que ele pode dar e ajudar as pessoas que mais necessitam. Então vai essa crítica, eu digo assim no sentido que eu acho que vocês merecem uma sede melhor, sinceramente. Eu acho que vocês nesse aspecto ali, de Lajeado tem sedes e que nós poderíamos assim, tanto o Estado, aí eu vou fazer a minha crítica àqueles que podem ajudar, ajudem isso aí, porque é uma ferramenta necessária para o Estado, o defensor público ser bem servido e as pessoas que vão buscar, e geralmente são as pessoas doentes, paupérrimas, pessoas que não conseguem andar cadeira de roda e que não vão ou mandam alguém, mas no fundo elas vão ter que ir para assinar uma procuração ou para conversar. Então aí vai meu apelo, que vamos ajudar ou vamos ter uma visão mais crítica que a estrutura física é importante. Infelizmente, eu tenho que dizer que a estrutura física da Defensoria Pública é tão importante quanto muitas coisas que tem o Estado, porque a gente precisa que eles pelo menos cheguem fisicamente aos defensores. Claro. Nós temos exemplos de vários municípios, né, que doaram terrenos para a Defensoria Pública. É isso que eu estou tentando dizer. Trabalhei algum tempo em Teutônia. Ali em Teutônia, a Defensoria Pública há muito tempo tem já terreno próprio, né, cedido pela Prefeitura. Até, se não me engano, foi o primeiro terreno próprio da Defensoria Pública, foi em Teutônia cedido pela municipalidade. Que coisa bonita isso aí, cara. Então... Mas é aquele tema que a gente é sempre recorrente. Dependemos de outros, né? E aí entram vontades políticas ou não, né? Entram interesses econômicos. Muitas vezes a Defensoria Pública é vista como aquela que vai ingressar com ações contra o Estado ou contra o município. Uhum. Né? Então não há tanto interesse em fortificar, né? Em dar mais base, estruturação para essa instituição. Ainda tem alguns políticos com esse pensamento tacanho e pequeno, quando na verdade a Defensoria vai auxiliar o Estado. É óbvio. Mas, enfim, são contingências que a gente tem que conviver no dia a dia. Doutor Fabrício falou na semana passada uma coisa que chama muita atenção, e que nós, dentro de uma visão do comunicador, acho que não existe, mas que tu me falou me alertou, e eu disse, na próxima semana eu vou falar com o Fabrício, e vou indagar sobre essa minha reflexão. Tu disseste que as pessoas, muitas das quais, não sabem dos seus direitos. De forma, eu te digo, eu estou fazendo a pergunta daquele homem que é, no caso, a tua pessoa, que está no dia a dia com a população, ou seja, o objeto material da pessoa está ali. Existe mesmo isso? Tem muito, Marco. Infelizmente tem muito. Nesses meus 4 anos de defensoria, tive a oportunidade de fazer alguns mutirões pelo interior do estado. Eu me lembro muito particularmente de um mutirão que foi feito na comarca de Sobradinho, numa comunidade do interior que ficava em cima de um morro, que talvez tenha sido a comunidade mais pobre que eu já tenha visto. Eu, já com uma longa estrada de defensoria, e antes disso, como assessor do Poder Judiciário, achava que conhecia a pobreza, até fazer o mutirão na cidade de Lagoão, pertence à comarca de Sobradinho. Na época, a defensora pública Paula Graneto trabalhava lá, e nos convocou para fazer esse mutirão. Pessoas que não sabiam sequer que lei as amparava, que existia uma lei que as amparava. Certidões de nascimento com o nome do pai, não vi nenhuma. Pessoas que não sabiam que dava para pedir pensão para o pai. Então, e esse tipo de coisa,
no âmbito estadual é muito comum. Né? Aqui em Lajeado nós temos uma situação um pouco mais privilegiada, né? Até pela própria formação cultural do povo, né? Pelo amparo municipal também. Né? As pessoas são um pouco mais esclarecidas. Né? Então, quando vão buscar a Defensoria Pública, muitas vezes até já sabem que possuem aquele direito. Mas nós temos comarcas no interior muito pobres mesmo, né? Em que as pessoas nem procuram a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é que tem de procurá-las. Né? E nesse sentido, nós temos um movimento espetacular, que é o ônibus da Defensoria Pública, que é uma unidade móvel, né? Que semana passada, fez um grande movimento lá em Porto Alegre, em comemoração à Semana do Defensor, ficou no centro da cidade, atendia mais de 400 pessoas por dia. Depois foi para a PUC, né? Para a Pontifícia Universidade, para dar visibilidade para os alunos da PUC também. Né? Então, esse tipo de movimento que eu acho que reforça, né, o papel da Defensoria dentro da nossa sociedade. Né? Eu me sinto verdadeiramente mais defensor quando eu vou atrás de trabalho, né? Quando eu vou atrás do povo e que às vezes uma simples orientação jurídica, não é uma ação que tu tem que entrar. Às vezes a pessoa só quer ouvir que ela não tem direito às vezes. Essa sua situação está consolidada, não tem o que fazer. Ela acalma a sua alma. Né? E às vezes ela já vinha em conflito com aquilo há muito tempo, porque um vizinho falou, porque um amigo disse que talvez ela pudesse. Né? Então esse amparo técnico que o defensor dá é muito importante, principalmente nas comunidades mais carentes. Eu gostei muito dessa ideia do poder explicar mais essa ideia do ônibus da Defensoria Pública. É um ônibus que ele atinge a comunidades carentes. Explica mais sobre isso. Eu gostei dessa ideia. É muito interessante. Porque na verdade tu vai onde o povo está. Exato, essa é a ideia. Isso que meu pai dizia, né? Tem coisas que tu tem que ir atrás, tem coisas que tu tem que ficar parado, né? Essa no caso aí, tu vai onde o povo está. Me explica mais sobre essa questão. Essa ideia, né? É um micro-ônibus, na verdade, todo estruturado, né? Com mesas, aparelhagem própria, né? Para fazer o atendimento, computadores, enfim. E que ele se desloca de acordo com a conveniência e a oportunidade daquele momento ou daquela comarca. Né? Qualquer comarca pode requisitar esse ônibus. Né? Então se desloca juntamente com uma equipe para fazer um mutirão naquela comunidade. Que interessante. A ideia é muito interessante. Claro, mas óbvio, como que não? Porque na verdade tu mesmo falou que tu foi em Lagoinha, eu passei lá, é uma cidade entrevada entre campos, entendeu? Eu mesmo fico imaginando, às vezes, naquela cidade de onde a pessoa subtrai riqueza para se manter, e tu foste lá e tu viu a necessidade. Mas isso é uma coisa de vocação, né? Tu já é meio vocacionado para essa, digamos assim, para as pessoas desamparadas que têm sede de justiça. Tu sente isso dentro de ti, assim, que... Eu pergunto às vezes para o juiz, tu sente quando tu faz justiça? Ele diz que sim. Eu pergunto para o promotor, eu faço justiça. Tu sente quando tu busca justiça e tu faz justiça? Hoje mais do que no início, né? Eu acho que o tempo e as agruras foram me moldando. Né? Eu tenho um pensamento muito próprio, que eu acho, principalmente nessas áreas, na área jurídica, né, nessas carreiras jurídicas, que não existe uma vocação plena e pré-constituída. Né? Eu acredito que um bom juiz seria um bom defensor, seria um bom promotor, seria um bom advogado. Né? Há pessoas que não, né, que acreditam que às vezes um mau defensor talvez seria um bom juiz porque ele seria mais vocacionado. É respeitável o entendimento. Eu acho que quando se conjugam as duas coisas, aí surge a paixão. Hoje eu me sinto um apaixonado pela Defensoria Pública. Que bom, né? Cara. Muito mais do que no início. Né? Como eu te disse, eu acho que eu fui forjando essa minha Constituição que ainda não era muito bem definida, né, quando eu ingressei na carreira. Né? E falo isso porque na minha faculdade, né, e eu fiz, a minha formação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não se falava em Defensoria Pública. E eu não me formei há tanto tempo assim, claro que em não, 2003. Um né? rapaz novo. E não se falou em Defensoria Pública ao longo de todo o curso. Eu fui conhecer Defensoria quando abriu o edital do concurso. Né? Para ver como a instituição ainda é muito nova. Nosso primeiro concurso é do ano 99 e os primeiros empossados tomaram posse em novembro de 2000. Né? Então, até por ser nova, era desconhecida. Né? Então, eu fui conhecendo a Defensoria na lide diária.
e cada vez me apaixonando mais. Né? Fabrício, David Hume dizia assim que o homem é movido pelas paixões, e com certeza eu vejo que tu está vocacionado e tem aquela paixão que faz ir para frente. Nesses 4 anos que para ti não são 4, eu vou dizer pela experiência que são bem mais, porque o nível de pessoas que tu atende, o volume e a complexibilidade de causas, porque o defensor público ele pega desde uma ação de alimentos que vai aportar em tua mesa até de um homicídio triplamente qualificado, e aí teu cérebro tem que funcionar. E eu faço a seguinte pergunta para ti: teve algum caso emblemático que tu realmente viu que ali tu teve vários, eu sei que teve vários, mas e onde que tu possa dizer aqui a justiça foi feita pela defensoria? Teve algum caso que eu tenho vários casos assim no meu consciente que são luzes para mim, para minha condução, que vem dizer o advogado não escolhe processos, os processos vêm para ti. Coisas que são uma doutrina e uma jurisprudência que tu vai passar para aquele teu... Vai chegar um defensor novo e tu vai dizer assim, olha, eu tive um caso emblemático que me ensinou muito. Tem um caso desse que tu pode mostrar para o telespectador? Nós temos vários. Né? Na área da saúde, então, incontáveis. Né? Nós tivemos recentemente um caso que teve muita repercussão aqui em Lajeado, da menina Kainá, né? Que foi atropelada na frente da residência, né? Uma menina muito pequena, né? E ficou mais de 1 ano na UTI. Né? Os médicos deram alta, disseram que não havia necessidade mais dela ficar na UTI, só deveria ficar em razão, né, da aparelhagem, da parte técnica, enfim, que ela não teria condições de ter uma alta plena. Né? Poderia continuar com o tratamento na sua residência. Né? Foi um processo muito trabalhoso, processo que teve várias audiências, né, várias tratativas com o Ministério Público, com o Estado, com a Secretaria Municipal da Saúde, Dr. Johnson respondendo pela Infância e Juventude, onde corria o processo, tratou com muita delicadeza do processo, com muita justiça, mas com muita serenidade também, porque o caso era um caso particular. No Rio Grande do Sul, só havia um menino nessa condição, né, de que tinha uma UTI em casa. Né, e esse era o pedido do processo, né, que fosse instalada uma UTI na residência dela, né, para conferir maior qualidade de vida. Uma menina que já estava tendo problemas até psicológicos, né, pela convivência dentro do hospital. Né, ela queria ver os familiares, queria ver os amiguinhos. Né, e agora, recentemente, conseguimos essa transferência. Né. Então, a mãe, muito agradecida, veio nos procurar, agradecer. Então, eu me lembro desse fato pela mobilização e pelo resultado prático e útil do processo, que às vezes é difícil da gente enxergar isso. Até pelo volume, passam muitos processos pelo nosso gabinete. Né? E às vezes, pela rotatividade ser muito grande, nós não enxergamos o final do processo. Né? Às vezes fazemos um recurso e quando o recurso volta nós não estamos mais na comarca ou não atuamos mais naquela atribuição, não enxergamos o resultado do processo. Esse foi um processo em que se conseguiu enxergar um resultado rápido, né? Se considerarmos a peculiaridade do caso. Esse foi um caso emblemático que eu acho que deu muita satisfação de ter atuado. E esse caso emblemático, né? E eu digo todos os aparelhos dos judiciários em movimento, né? Todos eles caminharam para o sentido da defensoria pública, e eu te digo só por uma questão de análise, tem muito estudante que assiste o nosso. A atuação de vocês foi de fundamental importância. Se não tivesse, digamos assim, o afinco da defensoria pública, vocês acham que não teriam sucesso? Nós ingressamos com a ação. Né? A primeira porta que essa mãe desesperada foi bater foi na defensoria pública. Né? Com aquele documento médico que dizia que a filha corria um risco de pegar uma infecção hospitalar e que não precisaria estar dentro do hospital. Poderia estar em casa desde que devidamente aparelhada. Né? E esse tem sido o grande mote das ações da Defensoria. Tem sido a porta de entrada dos necessitados. Né? De quem está ameaçado em seu direito, de quem está tendo ataque direto ao seu direito, né? Procura a Defensoria Pública. Né? E daí a importância dessa ampliação que nós falávamos na semana passada de quem será atendido pela Defensoria Pública. Eu acho que essa ampliação vai ser muito positiva. É uma vitória. Eu acompanhei esse caso, eu vejo que é uma vitória, e eu acho que a Defensoria Pública hoje ela desempenha
eu sempre digo que o advogado faz parte do processo democrático da justiça, mas é de fundamental importância a Defensoria Pública. E dentro desse contexto mesmo que tu falou, e realmente a gente tem percebido, em nome de jurisprudência, em nome até de atuação de vocês, porque eu vejo às vezes o lado do crime, né? E isso é importante, mas não é, ou digamos, ele é tão importante ou mais aquele quando se busca uma saúde de forma imediata. Como o juiz hoje vê vocês dessa forma? Hoje nós temos o Johnson, que realmente é um juiz brilhante, né? O Johnson transpassa a formação daquele juiz que eu considero um acadêmico normal, né? O Johnson, ele tem uma visão, tanto é que nós vemos no jornal aí que as decisões que ele dá muitas vezes em razão do Facebook, ou seja, buscou prova direta ou direta para fundamentar que a pessoa tem posse. A dificuldade hoje, que agora eu digo dentro do cerne dos três poderes, dos dois poderes, entre aspas, porque só tem o juiz e o promotor. Dificuldade de vocês frente a isso, não digo no trato de suas teses, nos tratos. Eu defendo aquela bandeira, e eu defendo muitas vezes isso, eu defendo uma pessoa pobre, né? Como é que é o trato com esses pares que tu enfrenta? Que enfrenta não, que tu convive do dia a dia. Aqui em Lajeado, nós temos uma posição muito privilegiada. Nossos juízes são extremamente preparados, são juízes técnicos, e que compreendem muito o que é a Defensoria Pública. Porque hoje que nós temos no Estado, às vezes até um desconhecimento por parte de alguns juízes das garantias, das prerrogativas, do defensor público. Não raro hoje, nós vemos mandados, para falar especificamente do crime, dizendo que o réu tem 10 dias para constituir um advogado, sob pena de ser nomeado um defensor público. Eu também, tu chegou no ponto... Como se fosse um castigo à Defensoria Pública. Não raro vemos juízes nomeando defensores públicos para defender réus, se esquecendo que agentes políticos não nomeiam agentes políticos para atuar. O juiz não nomeia o promotor para fazer a denúncia. Mas são impropriedades técnicas que ao longo do tempo vão se dirimindo e os juízes vão entendendo o conceito da Defensoria Pública, o que é a Defensoria Pública, a importância da Defensoria Pública. Coisa que aqui em Lajeado, há muito já temos. Muito pela atuação dos próprios defensores. Nós temos defensores aqui em Lajeado muito combativos e que já estão aqui há muito tempo. O doutor Marcelo, a doutora Janaína, o doutor Brandão já estão aqui há muito tempo. Então, e passaram sempre para os magistrados daqui o que era a Defensoria Pública. Hoje a Defensoria Pública é vista com muito respeito. Com certeza. Pelo Poder Judiciário. E pela sociedade como um todo, mas especialmente pelo Poder Judiciário. Tanto que somos chamados, não raras vezes, para atuar em processos em que a atribuição nem seria nossa, mas por uma cautela, especialmente na infância e juventude, às vezes é nomeada a Defensoria para atuar até como curadora do menor, para dar uma maior proteção àquele menor. Então, isso demonstra a confiabilidade do judiciário no trabalho do defensor público. E essa tua curação, que eu vejo que tu é curado nessa análise, assim, digamos, macroscópica da Defensoria Pública e suas dificuldades e seus anseios, microscopicamente em Lajeado hoje, Tu disseste que a população busca mais a medicação, é a porta de entrada. Tu vê alguma distorção, alguma injustiça em Lajeado frente assim, em casos em que tu teve, e que tu não teve respaldo? Alguma coisa que tu achou que realmente a justiça, o judiciário, o mesmo Ministério Público poderia compartilhar da justiça e foi totalmente poente? Existe isso em Lajeado, existiu em Lajeado, em nome de algum caso do ente social, alguma coisa relevante? Não que tenha acontecido comigo. Isso é bom. Marco? Não que tenha acontecido comigo. Com todos os atores da cena jurídica com quem trabalhei aqui, todos extremamente responsáveis, cônscios, cientes das suas responsabilidades. Por mim, não passou nenhum caso em que eu tenha notado uma flagrante injustiça. Temos casos pontuais em que, pessoalmente, naquele caso, eu acreditei que pudesse ter sido dada uma solução diferente. Bueno, temos os recursos para isso. Claro, mas não foi uma coisa de injustiça, digamos, foi pontualmente naquele processo. Claro. Mas não uma distorção de justiça. Tu vê alguma distorção uma distorção de justiça aqui em Lajeado, alguma coisa nesse sentido? Não. Nesse aspecto microscópico, como tu disseste. Não vejo nada de grave,
ou de relevante que possa, não, aqui poderia ser dada uma solução diferente ou não. Não vejo nada nesse sentido. Eu te faço essa pergunta porque realmente tu é o combatente dos pobres nesse aspecto, tá? Desculpe usar pobres no sentido, digo, os paupérrimos, tá? E eu vejo que Lajeado cresce numa similaridade assim, ó, cresce muita pobreza, né? Eu vejo as vilas, né? Pessoas que eram marginais e que não voltaram, outros voltaram à marginalidade, que são reticentes. Só para te interromper, te dar um dado objetivo. Claro. Hoje, 80% da população brasileira se enquadraria como assistido da Defensoria Pública. 80%. 80%. É um dado assustador, em tese. Ou seja, somos um país pobre. E que mostra como cada vez mais a pobreza vem crescendo, né? Isso mesmo. E eu te falo até na questão aqui de uma política criminal, porque às vezes a gente vê assim que as cidades crescem muito e Lajeado é uma cidade rica. Tu vê que Lajeado, o Alto Taquari é uma cidade rica. Tu vê hoje, fim de semana, tu vê tudo carros do ano que tu nem imagina. Tu tem congestionamento fim de semana. E por outro lado, tu olha, tu sobe um pouco mais acima e tu olha ao lado, nas vilas, aquele cinturão de miséria e de pobreza, né? E eu te faço na condição de ente jurídico, de pessoa na análise crítica assim, bem acurada. O Poder Judiciário, nós membros, eu digo eu até advogado, estamos lá. Eu sei que tu faz a tua parte. Eu acho que a Defensoria é perfeita, chegou. Mas será que aquele cinturão de pobreza, nós não estamos se afastando muito daquilo? Curioso tocar nesse assunto, porque nesta semana até, no início da semana, eu faço parte do Fórum de Enfrentamento à Drogadição, né, do Fórum de Combate à Drogadição aqui de Lajeado, como coordenador adjunto da área da saúde. E nós discutíamos exatamente esse ponto. Como nós faríamos para sair do gabinete, sair do ar-condicionado e irmos até o cinturão de pobreza para conhecer a realidade daquela pessoa que está lá. Como retirar alguém da drogadição, que era o foco em específico, sem conhecer a realidade daquela pessoa, né? Por muito tempo, nós acreditamos que Lajeado fosse uma espécie de bolha dentro do Rio Grande do Sul, né? E era tratada assim, até por esses entes que labutavam diariamente nessa ordem. Então, isso veio muito à tona agora com essa onda de homicídios no início do ano, né? Que se viu que Lajeado, na verdade, não está em bolha nenhuma, né? Está inserida, sim, dentro de um contexto normal, né? Também não sou adepto da teoria do caos, né? Que até se ventilou que gangues ou máfias de Porto Alegre teriam vindo para cá. Não acredito nisso. Eu vejo um movimento cíclico, normal, de violência, como acontece ao longo do tempo. Né? Se nós ficarmos olhando apenas especificamente para o que aconteceu agora no início do ano, claro, ficaremos horrorizados. Tivemos em 3 meses mais homicídios e tentativas do que todo o ano passado. Todo ano passado, e muitos anos até, né? Então, só que se formos conversar com quem está aqui há mais tempo, veremos também que 7, 8 anos atrás, houve também uma série onda de criminalidade. Então, na verdade, violência, porque assim, essa é uma outra distinção que é necessária fazer. Né? Criminalidade sempre houve. Sempre vai existir. E sempre haverá. Né? O que temos de combater com força, sim, é a violência. Isso temos de combater. Doutor Fabrício, satisfação tu estar aqui no nosso programa. Tu vê que o tempo passou rapidamente e certamente será novamente convidado para que tu traga luzes daquelas pessoas menos favorecidas e que buscam o teu escudo de proteção. A vocês, telespectadores, satisfação. Até o nosso próximo programa.